Graça e paz, povo abençoado. Eu sou o Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Quero te agradecer você que tem me assistido a alguns vídeos. Talvez você que está chegando agora, que ainda não entende, ainda está preocupado, é uma nova doutrina, um novo ensinamento, um novo evangelho. Não, esse evangelho foi pregado pelo apóstolo São Paulo há quase 2000 anos atrás, mas estava oculto, estava escondido, porque o sistema religioso, a religião não prega a verdadeira graça. A religião prega aquilo que interessa a eles. Eles vão se desviando da verdade. Quando eles bate com a verdade, eles desviam para a esquerda, lá na frente para a direita, outra hora eles passam por cima, outra hora eles fazem um túnel e passam por baixo, mas eles não conseguem afirmar na verdade. E a mensagem que eu tenho nesta manhã é essa: a graça é difícil para aqueles que não são da graça entender. É difícil para eles. Baseado na mensagem, na passagem do apóstolo Paulo, no capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 14, que o homem natural não entende as coisas espirituais, porque parece loucura. Eles estão discernindo no sentido material, mas ela se discerne espiritualmente. Então a graça é a mesma forma. Para aqueles que estão distantes da graça, aqueles que estão dentro de uma religião, de uma denominação, não conseguem entender o verdadeiro evangelho da graça. Eu quero que você que está me ouvindo, me acompanhe por uns 15, 16, 17 minutos, e eu prometo que eu termino essa mensagem. Eu não gosto de prolongar muito para que não se torne muito cansativo. Mas eu quero que você venha comigo e acompanhe as palavras que vou começar a partir de agora, começar a descrever. O apóstolo São Paulo teve muita também dificuldade para poder fazer aquele povo que estava na lei por 1400 anos aproximadamente dentro da lei. De repente aquele povo teve que mudar. Muitos daqueles não aceitaram nem mesmo Jesus Cristo, eles não aceitaram. Quando Jesus veio, eles não aceitaram. Veio também os apóstolos com a mesma doutrina do seu mestre Jesus, eles não aceitaram. E nos dias de hoje não é diferente. Aqueles que estão há dezenas de anos dentro da denominação, aquele que tem seu cargo lá, é um diácono, é um presbítero, é um evangelista, é um cooperador, é um pastor, é um professor da escola dominical, é um professor de teologia, não entende. Eles não entendem as coisas espirituais, eles entendem a lei. Porque todas as religiões estão baseadas nas leis judaicas, no legalismo, no judaísmo. Eles não se pegaram da cruz para cá, eles pegaram para trás, antes da cruz. E isso se tornou difícil. Eu quero fazer uma colocação aqui. Se você fala o português, você nasceu nesta nação, você fala somente o português. Se algum dia você resolver ir conhecer, por exemplo, os Estados Unidos, você vai lá, consegue os seus documentos, seus passaportes, o seu visto para ir para a América. Você pega a sua família, você vai ao aeroporto, chega lá, você passa por aquela avaliação, examina todos os seus documentos, suas malas e tudo, está tudo bem. Você entra no avião, ali dentro do avião, aquelas moças, eram moças, algumas delas falam um pouco
o português, você consegue entender, de vez em quando elas perguntam se você quer beber, quer comer alguma coisa, tudo bem. Mas quando você chega lá, que o avião, tanto faz o Washington, como Nova York, Chicago, Boston, qualquer uma dessas cidades, dessas capitais, você vai ter que passar pela imigração. Assim que você chega, você vê aquele movimento ali na imigração, aquele movimento ali no aeroporto, e você vê aquelas pessoas cumprimentando, né? Good morning. Você não sabe o que significa good morning. Você é acostumado a falar bom dia aqui. Chega lá, good morning. O que é isso? Bom dia. Hello. Hi. O que é hi? O que é hello? Hello é alô. Hi é oi. Aí você chega até o local aonde você tem que passar pela imigração, e ali tem ali aquele moço, aquela moça, aquele cônsul, aquela cônsul, está ali. Eles vão pegar o seu passaporte e vão perguntar, é termo, você não entende. Ele está perguntando se é família. Mas logo quando ele começa a passar, ele começa a ver que é toda família, filho, filhas e assim por diante. Aí ele diga para você assim, te dá lá um tempo determinado, por exemplo, 6 meses para você ficar no país deles. Ele diz para você lá, Welcome America. Você diz, o que é isso? Seja bem-vindo, América. Você sai lá fora, lá está aquele monte de táxi. Você aproxima de um táxi, o taxista vai chegar perto de você e vai perguntar, Where do you go? Você não vai entender. Ele todo vai perguntar, Where do you go? Aonde vai? Você não entende. Aí você tenta responder na sua língua. Ele diz, what? Quer dizer, o quê? Ou excuse me. Excuse me quer dizer, não entendo, ou pode também ser usado como licença. E você fica sem saber, porque você está num país de cultura, de línguas diferentes, de leis diferentes, tudo é diferente. Quando você chega ali, você sabe que nada da nossa língua portuguesa bate com o inglês. É um mundo diferente, tudo se torna diferente. E de acordo que você começa a viver ali dentro, você vai ver e vai ouvir, vai participar, você vai no mercado, você vê que os nomes da mercadoria é tudo diferente. Você vê que as placas das ruas são nomes diferentes. Você não vai entender, você vai levar um certo tempo para se adaptar com o costume daquele novo país, seja América, qualquer um outro país que você for, né? Você vai ter uma dificuldade para você começar a entender. Depois de um certo tempo, você começa a entender uma palavra aqui, outra palavra ali, o que significa isto, o que significa aquilo outro, e assim por diante. O dinheiro não é mais dinheiro, é money, e você passa a entender, e papá, ou qualquer uma pergunta que alguém faz no hotel, ou numa loja, no mercado, para você se torna difícil, porque você não tem conhecimento desta cultura. Mas depois de um certo tempo, a sua mente vai se abrindo, o seu entendimento, e dali a pouco você passa a agradar, você passa a valorizar aquele lugar onde você está. Ali com 6 meses, 1 ano, 2, 3 anos, dali a pouco você não quer voltar mais para o seu país. E de repente você acostuma tanto com aquele país, com a cultura, com as leis, com a língua daquele país, que você não quer retornar mais. Quantos brasileiros que foram para a América, que foi para a Europa e não quiseram mais retornar para o Brasil, dificilmente vim para o Brasil até mesmo a passeio. Por quê? Porque a sua mente aceitou. Mas no início você não aceita porque tudo é diferente. Filho é diferente, filha é diferente, pai,
é um nome diferente. O filho aprende no início, papai, mamãe, e lá é mother, né? Mother, né? Então, a pessoa vê que mother, né, e father, pai e mãe, é completamente diferente. A criança aprendeu a falar pai, papai, mamãe, lá em mother e father, é completamente diferente. Avô e vó, grandfather e grandmother, son, filho, son, filha, Dora, irmã, brother, irmã, sister, é tudo diferente a linguagem. E isso, para entrar também na mente das crianças, é mais fácil, mas se torna difícil porque ela acostumou desde pequenininho aquele nome. Comida é food, não tem nada a ver com o que nós chamamos aqui neste país. Então, o que eu quero dizer com isso, para você me entender? Quando você começa a ouvir esta mensagem da graça, se torna como você chegar num país de línguas estranha. Você não entende nada, porque aquilo já está enraizado dentro de você há tanto tempo. Você já se acostumou com o aceitar Jesus, batismo, cultos de oração, cultos de vigília, acostumou com a apresentação de criança, acostumou com jejum, acostumou com campanha, acostumou ali com os ensaios que tem diariamente, participar dos cultos constantemente, dar seu dízimo, dar sua oferta. Você acostuma com aquele movimento e aquilo passa a enraizar dentro de você. Você defende de unhas e dentes a sua denominação, o seu pastor. No caso de Saulo de Tarso, a Bíblia diz que ele era zeloso pela lei judaica. Tem até um hino que diz assim: muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa do céu. Então, Paulo era zeloso pela sua religião, mas entrando nele a graça de Cristo, ele passou agora a ser um homem transformado. Era um perseguidor do povo de Deus, passou a ser perseguido. Então você que hoje não suporta ouvir o Evangelho da Graça, quando você está mexendo no seu celular, na sua internet, você vê um pregador da graça, você tira e diz: ah, esse daí é um herege, esse daí é um enganador, é um falso profeta. Bem que a Bíblia diz que nos últimos tempos ia ter falsos pregadores. Falsos pregadores existem antes de Cristo. Quando Jesus veio a este mundo, já encontrou com 14 denominações. E as piores eram os fariseus e saduceus. Mas segundo os estudos, as teologias que nós temos estudado, tinha na época que Jesus veio, no início do século I, encontrou 14 denominações já em Israel. Agora hoje, quantos milhões e milhões de denominações nós temos neste mundo? Uma diferente da outra, uma não se dá com a outra. E é aquela coisa, muitas vezes você defende a sua denominação, defende a doutrina, o ensinamento, o seu pastor, por falta de conhecimento, mas faça como eu e como milhões e milhões de pessoas que deixaram os sistemas religiosos e passou a servir a graça. Eu tive por algumas décadas, mais de 4 décadas, eu estive dentro dessas denominações. Eu cheguei ao cargo mais alto dentro das denominações. Não só eu, mas a maioria que você vê aí pregando aí na internet eram pastores, eram presidente de ministério, eram professor de escola dominical, professor de teologia. Deixaram tudo isso porque sabem que tudo isso é manobra. Tudo isso é uma enganação. Isso não tem nada a ver com o Evangelho da Graça. Tudo que eles ensinam, tudo que eles pregam é legalismo, é judaísmo. Eles não pregam nada da cruz para frente. Tudo que aconteceu lá no Velho Testamento, desde Adão
até a cruz de Cristo, foi cravado tudo ali. Jesus chegou ali e deu ponto final na cruz. No capítulo 2 de Efésios, e versículo 14 e 15, ele confirma que Jesus cravou tudo na cruz. Todas as leis, mandamentos, tudo foi clavado. Da cruz para frente, começou um novo mandamento. Então nós já viemos este mundo sem pecado. Nós não conhecemos pecado, porque o pecado é transgressão de lei. Morrendo a lei morreu em Cristo. No capítulo 10 de Romanos, versículo 4, o fim da lei foi Cristo. Lá em Hebreu, capítulo 9 e versículo 26, Jesus exterminou com o pecado. O pecado deixou de existir. No capítulo 1 de João, em versículo 29, João Batista diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então ele veio para tirar. E lá em Zacarias, capítulo 3, versículo 9, Deus diz que num só dia ele ia tirar todo o pecado da face da terra. Num dia só, Zacarias 3 e 9, ele ia exterminar com todo o pecado da face da terra. Eu pergunto, que pecado que existe? Nós somos gentios, nós não temos pecado, nós já viemos a este mundo salvo, liberto. Esta nossa carne, ela para nada aproveita. Essa carne só faz aquilo que não agrada a Deus. Esta carne, Deus não conhece a nossa carne, mas o nosso espírito, ele é de Deus. Ele volta para Deus. Como em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, que o espírito volta a Deus. E essa carne volta à terra e vira terra de novo. Então nós temos que nos preocupar. O que nós temos que fazer é abrir o nosso entendimento. A salvação está na mente, porque denominação, doutrina, ensinamento não salva, porque nós já viemos salvo este mundo. Nós não temos que pagar preço nenhum. Tudo isso que você está fazendo é em vão, dando seu dízimo, dando sua oferta, indo todos os dias, participando de reunião de oração, participando de jejum. Todas essas coisas é tudo inútil. É aquilo que Jesus diz: esse povo, lá no capítulo 15 de Mateus, versículo 9, esse povo me louva com seus lábios. Versículo 8, mas seu coração está longe de mim. No versículo 9 ele diz: é em vão, é inútil eles me adorar, porque tudo que eles estão fazendo são doutrinas e ensinamento de homem. Então tudo que vocês estão fazendo é inútil, é em vão diante de Deus, porque Deus não conhece, Deus não habita, está distante. Então, como eu disse, como o apóstolo Paulo disse, que o homem natural não entende as coisas espirituais, porque lhe parece loucura. Eles estão discernindo num sentido material, mas elas se discernem espiritualmente. Então vocês olhem a graça e não conseguem entender a graça, porque vocês olham com o olho carnal. Vocês querem entender como a filosofia que as vossas denominações têm ensinado, mas nós temos que olhar para a verdadeira graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o apóstolo Paulo diz que o evangelho da graça foi dado a ele no capítulo 16 e 25 de Romanos. Antes da fundação do mundo, Deus estava já oculto, escondido, e revelou ao apóstolo Paulo para nós, gentil, no século 21. Se você ouviu esta mensagem, gostou desta mensagem, passa isso para os seus amigos. Nos ajuda escrevendo neste canal, deixa aí o seu like. Todas as quartas e todo sábado estou pondo um novo vídeo para edificação da nossa vida espiritual. Que Deus assim te abençoe, graça e paz para todos.